que você tem valor, que você é importante, que você é escolhida e que eu vou botar uns papéis aqui. E aqui você vai ler o papel desse. Você vai ler esse papel. Olha, gente, fica ligado. Deus vai fazer você olhar por uma palavra dessa. E você vai vir aqui na frente e você vai falar algo para todas nós. Porque você vai se encher e vai nos encher das coisas do Senhor. Pode ser um testemunho triste, um final feliz. Mesmo que o final ainda não tenha acontecido, mas é o que você crê, no final feliz da provisão dele. Amém? Amém. Olha só quantas palavras. Ajuda aqui, irmão. Eu estou até suando de nervoso. Olha. Será que você vai se inspirar com algumas palavras que estão aqui, gente? Se precisar de uma mesa, a gente pega. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você não quiser vir aqui na frente falar alguma coisa, amém, tá? Você é amada da mesma forma. Amém? Você é amada e escolhida de Deus da mesma forma. Apenas está desenvolvendo. O botãozinho está pequeno, mas daqui a pouco vai florescer. Amém? Vai colocando aí, um agarrado no outro. Aleluia. Eu falei muito, mas será que eu vou ter mais alguma coisa para falar? Claro! Claro! Vou até botar meu nome aqui. Deixa eu ver quem chamou mais. Pastora Ellen. Quem mais chegou? Aninha Beth. Dona Sônia. Vira pra frente. Aqui, ó. Tá chovendo, não se esconde. Joana. Imagina, se escondendo do quê? Deixa ela. Então, a gente vai pegando um outro aqui. Olha, você pode usar quantas palavras você quiser. Ih, Toninha. Quantas palavras você quiser dali. Pode usar versículo, pode usar suas palavras. Às vezes você vai usar um versículo que você não sabe nem onde ele está, você sabe que ele existe. Você não sabe que existe aquele versículo assim, tudo posso naquele que me fortalece? Ele existe, você sabe que ele existe. Está escrito. Ah, mas eu não sei onde está, vamos supor. Não importa. Amém? Deixa Deus te usar. Eu creio que você vai vir aqui na frente e vai ser melhor que um amigo oculto, porque você vai falar aqui para todos. Amém? Você vai edificar muitas vidas hoje aqui. Amém. Todas nós aqui, ó. Olha que coisa linda. Já é para pegar o papel? Você não precisa pegar o papel. Você vai falar. Você vai pegar os papéis que você vai usar. Depois a gente bota de volta aqui, porque as pessoas podem usar os mesmos papéis. Por que eu fiz isso aqui? Porque se eu falar assim, quem vai ser a primeira? Então, se eu pegar o papel, é a primeira que vai sair, é a primeira que vai falar. Amém? Mas se eu falar quem vai ser a primeira, eu tenho certeza que a pastora Ellen, a missionária, a minha irmã aqui,
Vai logo falar, eu vou. Silvana. A Bia vai ficar sempre por último. Mas é um esconderijo, né, pastor Hélio? Ai, um esconderijo ali. Luana, eu passei a noite, né? Que aí se não der tempo, eu não dá tempo. Acabou da tarde. Ó, Jesus te ama, te separou, te escolheu e sabe quem que você é, meu amor. Mas Ele sabe do instrumento afiado que Ele pode fazer de você. De você. De você, de você, de você. Amém? Então vamos lá. Em nome de Jesus. Pai, obrigado. Porque o Senhor me deu essas palavras aqui. Eu louvo a Deus. Porque eu nem fiquei. Eu escrevi isso aqui já tem foi no início do mês. Eu não ia fazer culto de mulheres, porque é um mês que a gente fica muita coisa para fazer, né, gente? O mês de dezembro é um mês muito complicado. Porque eu me envolvo com tudo, né? Dança. Aí quis fazer o coral. Se não fosse coral, ia ser um teatro, porque eu falei, eu na minha igreja? Todas as igrejas que eu passei, eu estava de frente para todos os eventos de festividade, de Páscoa, de tudo. Na minha igreja não vai ter nada? É ruim. Tomei logo à frente. Porque eu sou dessas. A igreja tem que ter movimento. Se você está vendo que não está tendo movimento, faça movimento. Se anuncia. Mesmo aqui, ó. Eu quero fazer, eu quero ajudar. Eu posso? Pode. Eu vou deixar tudo, gente. O pastor também, né? Uma benção. Quem vai ser o primeiro? Você que vai tirar, meu amor. Só para dizer que você que vai tirar alguém aqui. Deus é fiel. Meu Deus, eu quero te ouvir, mulher. Eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Vou tirar quantos papéis de dizer. Olha aqui quem está no coral, faz favor de devolver a camisa, né? Esqueci a minha. Faz favor de devolver que eu vou pintar ela na Páscoa. Vai ter coral na Páscoa. Agora, a Páscoa vai ter teatro com coral, meu Deus. Amém. Glória a Deus. A igreja está atrás, eu estou aqui escutando. Vou lá atrás, então. Só uma dúvida. Aí a Ana vai falar pra todos, então. Acho que é melhor, né, Bia? Eu colocaria nesse Meu roteiro. Ah, ele é. A Ana vai falar pra todos, então. Ô, Dina, pega meu papel e fala de mim, que eu vou falar. Você tira o próximo, tá, meu amor? Deus é lindo! Meu Deus! Eu quero tudo isso, Pai. A paz, igreja. Então, eu tirei perseverança, medo, misericórdia e união. Porque a passagem que eu quero deixar para as minhas irmãs está, se eu não me engano, em Marcos 2, aonde fala do paralítico que vivia na cidade de Cafarnaum, né? Ele vivia paralítico há muitos anos e Jesus já se encontrava na cidade falando da palavra, do amor dele, para homens que não acreditavam no que ele ali estava pregando, né? No que ali ele estava expressando, né? Passando para eles. E esse paralítico soube que Jesus estaria na cidade e foi até um local com a ajuda de 4 amigos, carregado pela maca, para que ele então pudesse tentar ser curado, né? Só que nesse trajeto existia um percurso, né? Esse percurso
precisou de um amparo de amigos, né? Pessoas que estavam ali com ele, que estavam almejando o mesmo sonho que ele tinha. Ele era o sonho da cura e os irmãos e os amigos que ali estavam carregando ele estavam ali no intuito de vê-lo curado, né? E nesse trecho entra a perseverança, que ainda que os olhos deles tivessem visto que não existia possibilidade daquele homem voltar a andar, que ele era limitado, que ele era incapaz de voltar a andar, eles perseveraram em união. Eles carregaram aquele paralítico até o local onde sabiam que estava Jesus e tiveram espírito de intrepidez, de ousadia, porque ali eles viram o telhado, viram que não tinham como chegar até Jesus, porque tinha uma multidão na porta que impedia eles de conseguir chegar até Jesus. Naquele momento, creio eu que eles tiveram medo, né? Medo de não conseguir chegar até Jesus, medo de não conseguir tentar ajudar o amigo naquele momento a se curar, né? Porque aquela seria talvez a oportunidade dele naquele momento. Então, eles tiveram medo, mas eles tiveram perseverança. Eles creram que eles perseverando, eles conseguiriam chegar até Jesus, né? Eles então tiveram a ideia de ir até o telhado para poder passar então o paralítico pelo telhado, né? Para que então ele pudesse ter a oportunidade de se aproximar de Jesus e ser curado, né? Ali, apesar de Jesus estar falando da palavra dele, do amor dele, dos ensinamentos deles para homens que não acreditavam no que ele dizia, ele precisou meio que provar para aquelas pessoas que ele tinha o poder da cura, porque achavam que ele estava blasfemando com tudo que ele estava ali pregando, né? E ele então curou o paralítico, né? Disse que ele já estava curado. O que eu quero dizer com essa passagem que eu estou deixando para vocês? Que eles tiveram a perseverança como irmãos, né? Como amigos. Eles creram que realmente aquele paralítico poderia ser curado, né? Eles tiveram medo, né? Porque ali o medo podia ter paralisado eles lá atrás. Eles podiam não ter conseguido chegar onde eles chegaram e o paralítico não ter sido curado. Se eles não tivessem tido a união entre eles e tivessem acreditado que realmente ele conseguiria. Ali eles tiveram medo, como nós temos medo às vezes de algumas situações que nós nos deparamos, algumas situações que nos confrontam, né? E que a gente tem que perseverar. Porque se a gente não perseverar, a gente não supera o medo. E muitas das vezes, o que Deus quer é o nosso espírito de ousadia, que a gente deixa o medo para trás, persevere naquela direção que Ele está nos direcionando, né? E Deus ali teve, então, a misericórdia daquele homem, né? Porque creio eu que os olhos de Deus estão em todos os cantos ao mesmo tempo, assim a palavra nos ensina, né? E Jesus já sabia que ele estava lá fora, já sabia tudo o que estava acontecendo antes mesmo dele descer pelo telhado e ali ele ser curado, né? Ele já sabia de tudo, mas ele esperou para ver qual seria a atitude dos amigos que ali estavam carregando, porque aquele paralítico só chegaria lá se os amigos carregassem ele. Mas nós estamos falando de amigos, né? Amigos. Então nós precisamos ter amigos, nós precisamos nos ajudar, nós precisamos criticar menos as pessoas e ser mais acolhedores. Nós precisamos nos colocar à disposição da forma que Deus quer e não da forma que nós olhamos às vezes com a nossa visão humana e passarmos a olhar as coisas com visão espiritual. Será que a minha irmã precisa de uma ajuda que talvez ela não queira falar? Talvez nós estamos falando de irmãs que vivem em comunhão toda semana, né? Umas com as outras. Então que a gente se coloque mais à disposição, que a gente critique menos, que a gente seja mais ajudadores, como aqueles homens ajudaram aquele paralítico e por isso ele foi curado, porque, lembrando, ele era paralítico, ele não andava.
Então, se ninguém carregasse ele ali naquele momento e levasse ele até Jesus, ele ficaria ali. Ele não seria curado, talvez. Porque o que Jesus esperava era que aqueles homens que tinham a condição naquele momento de levá-lo, carregassem ele e fizessem o que realmente, se fosse Jesus, faria. Carregaria a gente no colo dele para poder estar nos curando. Amém? E ali eles tiveram união, porque a união deles fez com que todo aquele cenário ali acontecesse. Então, a palavra que eu quero deixar para vocês, meus irmãos, é a união, que a gente venha se ajudar, que a gente venha olhar as coisas com a visão espiritual, que a gente não venha criticar a irmã, porque a palavra diz que nós temos dias bons, mas nós também temos dias ruins, né? E a gente, como serva do Senhor, na posição que Jesus quer, a gente tem que se colocar à disposição, né? À disposição uma das outras, à disposição de ajudar. No dia que a irmã estiver no dia mal, é porque ela precisa ser acolhida e se colocar, porque é assim que Jesus quer que seja feito, né? Ele quer que os irmãos vivam em comunhão, para que haja comunhão precisa existir respeito, precisa existir misericórdia, precisa existir união, precisa existir perseverança, porque às vezes um irmão caminha mais rápido, o outro caminha um pouquinho mais devagar, e a gente tem que ter essa visão para que a gente possa acolher e que a gente seja unidas da forma que Jesus quer. Amém? Amém. Um pouquinho nervosa? Não só sabia quem ia ser eu. Isso aqui pode ser usado. Tira o papelzinho para ver se é um. Ah, eu sabia. Silvana. Deus abençoe. Boa noite, a paz a todas. Meu Deus. Amém? Eu peguei obediência, preocupação, desânimo e gratidão. O Senhor me fez meditar essa semana em Salmos 18, que é o Cântico de Davi. O momento que ele estava sendo grato a Deus, tendo gratidão, porque no momento de preocupação dele e até desânimo pela perseguição de Saul à vida dele, ele reconheceu que o Senhor é a força, que o Senhor que o guardava, que era o Senhor que o sustentava, que era a força. E ele falou: Senhor, o Senhor é meu escudo. A quem temerei? O Senhor é quem me guarda. De quem me recearei? Deus, Tu és a minha rocha. Que nós possamos ver isso. Que no momento do desânimo, da preocupação, a gente venha saber que nós temos um Deus forte, que é conosco. Que nós temos um Deus que batalha nossas lutas. Que não venhamos deixar o desânimo não nos fazer ver e ser gratos a Deus por todas as situações das nossas vidas. E a obediência, Davi falou: Senhor, eu te louvo porque em meio às minhas tribulações, às minhas perseguições, eu não me desviei dos teus caminhos. Eu não deixei com que eu andasse impiamente. Então que os seus problemas, que as suas tribulações não venham permitir que você se afaste de Deus. Que você viva as coisas do mundo. Porque lá no Salmo de Asaf diz que o servo do Senhor, que era regente daquele coral, em um momento ele foi e olhou para o ímpio, desejou a vida do ímpio, porque o ímpio não passava tribulações, porque o ímpio tinha mais riquezas, porque o ímpio, ao ver dele, não tinha os seus problemas. Mas depois, quando ele entrou no templo, ele louvou a Deus e reconheceu: Senhor, me perdoa, porque eu desejei a vida do ímpio, mas estar contigo no teu ato, aleluia, é muito mais, irmãos. A gente tem muito mais daquelas pessoas que tem lá fora, e às vezes a gente olha e fala assim: oh, eu queria um carro
Porque como a pastora falou, no pouco que a gente agradece, o Senhor nos coloca muito. E Davi, naquela tribulação, naquela perseguição de Saul, ele reconheceu: Deus, o Senhor é meu braço forte. O Senhor é quem me guarda, é a minha fortaleza. Então que nós não devemos deixar a preocupação, o desânimo nos afastar de Deus, nos colocar em desobediência. Que venhamos ser obedientes a Deus e fazer aquilo para que Ele tem nos chamado. Amém? Amém. Pode contar testemunho. Fala o que Deus coloca no coração aí. Deixa que eu arrumo. Tira lá o papel. Tira lá o papel. Camila. Ai, que coisa mais linda! Meu Deus! Então, eu não tinha um versículo, mas eu lembrei de um aqui que eu separei para o culto dos adolescentes e eu queria ter falado mais sobre ele, só que eu acabei sonhando ele, mas ele ficou guardado no meu coração, então eu resolvi trazer ele. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Irmãos, tenham profetas que falaram em seu nome do Senhor, como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Eu queria falar porque muitos de nós já conhecemos a história de Jó, sobre a sua perseverança e tudo que lhe aconteceu, porque a vida dele não foi fácil. É claro que, em meio às preocupações, as batalhas que ele veio enfrentando, veio o desânimo, o medo, mas diante disso tudo ele teve fé. Ele não abandonou a Deus, não abandonou a sua fé. Ele perseverou até o fim, ele continuou. E com ele tiveram seus amigos, que demonstraram a união e não abandonaram naquele momento difícil. Porque muitas de nós, às vezes, nos encontramos em situações que não tem ninguém ali para nos dar uma palavra de conforto. Porque realmente, em algumas determinadas situações, só temos Deus. E Ele é o nosso refúgio. Mas Ele também teve amigos. E que possamos ser assim, umas com as outras. Estar sempre ali dispostas a ajudar. Porque, como as irmãs disseram, todas nós passamos por momentos difíceis. E só nós e Deus sabemos que
aquela luta, aquela batalha grande. Às vezes nós temos muito medo, mas maior que o nosso medo é a nossa fé. Que nós venhamos ter perseverança e que não venha nos faltar fé, porque com a fé Deus vai olhar e vai perceber. Ele vai olhar e vai falar: poxa, a minha filha passando por tantas batalhas, com medo, mas com perseverança e fé. E ela não desistiu. Ela está ali clamando, orando, está sempre nas suas orações e nunca me abandonou. Por isso ela não se abandona. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Glória a Deus. Meu Deus, louvado seja o Senhor. Estão recebendo aí, gente? Meu papai. Ana Carla. Deixa eu respirar aqui. Então, eu escolhi esses sentimentos porque eu estou vivendo um momento com a minha mãe de médicos, né, doenças, e o que todo dia eu penso me fortalece. Josué, seja forte, corajoso, porque sendo mãe, 3 crianças e tendo que estar ali com ela, é necessário que eu fique com isso no meu coração dia, noite e dia. Então, em especial para minha mãe, seja forte, corajoso, todos os dias. O medo, ele é quase um sentimento diário da gente. A gente tem medo de tudo, até de ligar o fogão, da panela de pressão explodir, a gente está com medo. Força, você não vai perder nunca. A gente está junto, essa família. Aleluia, Deus. Se não fosse Deus, realmente, o meu marido até fala assim, você realmente, eu tenho fé, porque não ia ser fácil, né? Conseguir. Então, Josué é uma coisa que eu vivo realmente todos os dias, porque eu preciso ser forte, corajoso pela minha família. Mãe, seja forte, corajoso e tenha fé. Eu sei que vocês estão tendo fé, porque diante de tantas coisas que a gente fica sabendo, exatamente. Se não fosse Deus, a gente já tinha desmoronado e desistido. Então, não se preocupe, não se angustie. E mesmo assim, quando vier Josué, seja forte, sejam fortes, porque mulher, né? A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque Deus capacita. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
aqui, ó, bem Só contar o que Deus sentadinha fez aqui. por você. Sempre foi assim. No ensaio do coral, ela quer ficar sentada. Todo mundo em pé, ela sentada. Ela é cansada. Cansada, eterna cansada. Aqui, Giovana. Olha, tu vai florescer, hein? Quando eu for, então tu vai te mandar de novo. Isso mesmo. Giovana. Vai escolher, mano. Deixa eu pegar nas tímidas. Escolhe a da outra. Vou deixar o café. Eu só deixar tem. Hoje eu falo da força pra mim aqui, que eu tremendo. Bora, Giovana. Bora, Giovana. Tô falando aqui. Só tem meninas aqui. Tá, vai, tira outra, tira outra. Faz pra ela. Isso. Chega. Amém. Pega o nome, a plaquinha. Eu vou falar, pode falar tudo? Tá Isso aí, gente, arrasou! Tá falando pela Ana Júlia, pela Giovana. Isso aí, gostei. Espírito de intrepidez, como a irmã Ana Beth falou. Gostei. Eu, na verdade, eu ia falar sobre o meu aniversário, que eu fiz um culto em ação de graças, que eu aprendi com a Miss Carlinha. Eu achei o máximo. Daqui eu estiver viva, todos os anos eu falei, porque eu achei o máximo. Então, eu no meu aniversário, eu falei um salmo sobre gratidão. Tira a foto dela. E, na verdade, eu também queria falar sobre gratidão. Porque, assim, eu acho que a gente ser grata a Deus é tudo que a gente precisa, né? Você ter gratidão pela sua família, seus filhos, seus amigos, sua igreja, seus pastores, eu já falei filhos, seus líderes. Então, assim, eu acho que a gratidão realmente é muito importante mesmo, né? Vou tirar a gratidão também. Mas eu queria falar sobre isso e eu queria. Aí a Ana Carla falou sobre Josué 1:9. E na verdade é o que eu estou vivendo agora nesse momento. Ele diz: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Porque, na verdade, assim, eu fui fazer um exame, né, em, sei lá, acho que foi em outubro, e aí eu tô lá no exame, um exame normal de rotina, e eu achei, vou sair daquele exame linda, né, maravilhosa, poderosa, né, poxa, o que é um exame? E aí, quando eu saí, a médica me chamou lá, olha, Geisa, o que deu aqui no coração, papai, eu, como assim, doutora? Aí eu fiz outro exame, e nesse exame que eu fiz, um cateterismo, vou operar o coração. Quer dizer, imagina você entrar no exame, né, como assim? Você é normal, né? Tudo normal, corpo normal. Então, o que você falou, a gente tem que ser forte mesmo e corajosa mesmo. É o que eu estou sendo, forte mesmo e corajosa mesmo, sem um pingo de medo. Não estou falando que eu estou aqui, não, porque é verdade mesmo. Estou sem um pingo de medo. Vou encarar, vou lá e vou embora. Então, a gente tem que ser realmente forte e corajosa. Então, o que eu queria deixar para vocês, você falou, e aí aquilo na hora veio na minha cabeça e entrou mesmo dentro de mim. É o que a gente tem que ser, forte e corajosa, porque a gente passa muita coisa, né? Mas é realmente o que a pastora falou, é um turbilhão. Quando você recebe qualquer notícia, seja boa ou ruim, é um turbilhão que passa dentro de você, na tua mente, no teu coração, no teu corpo inteiro, né? Mas aí você tem que, vamos cair na real, porque tem dia bom, que é dia maravilhoso, e tem dia mal também, né? E aí a gente tem que estar sempre no equilíbrio. Então eu quero deixar isso para vocês. Então a gente tem que estar sempre no equilíbrio, né? E sejamos fortes e corajosas, que a gente vai vencer em nome de Jesus.
falei, já sei, vou dar um arranjo de orquídea. Só que eu esqueci. Aí hoje eu tava lá com meu pai, o arranjo da Carlinha, corre daqui, pega o vidro. Aí quando eu tava indo comprar o vidro, falei, poxa, vou dar um arranjo pra Carlinha. Mas tinha que ser alguma coisa assim, que é a Carlinha. Aí Deus falou assim pra mim, você tem que honrar quem te honra. E a Carlinha, quando eu vim pra igreja, falava, a Carlinha, oi, tudo bem? Tchau, a paz. Mas com o tempo ela foi entrando. Aí eu engravidei, aí ela estava do meu lado o tempo todo, sem eu ter intimidade nenhuma. Aí o Vicente nasceu, todo dia ela falava comigo. Todo dia. Como é que você está? Como é que nós vamos acreditar? Ah, padrinho, madrinha, e Deus falou pra mim, é a Carla e o Marcelo. E eu não tinha intimidade. E aí aqui na volta da igreja eu falei, vocês são padrinhos do meu filho, e ele vai se apresentar dia tal. Aí o pastor Marcelo olhou, não entendeu nada, é a Carlinha. Ela está convidando a gente para ser padrinho do Vicente. Eu falei, é vocês. Aí aquilo ficou. E quando eu resolvi ser rebelde, há um tempo atrás aí, quem eu achei que era meu amigo de verdade, sumiu, não foram, e eles estavam sempre comigo. Eu tenho uma vez que eu não precisava nem ligar ou pedir nada. Estava a Carlinha mandando mensagem. Como é que você está, meu amor? Mandava um versículo, mandava um áudio. E no dia do meu aniversário ela mandou um áudio que mexeu muito comigo. Chamei ela para orar, para ela falar. Então, eu queria deixar que a gente tem que ser muito grata a Deus pelas pessoas que eles botam na nossa vida. Porque eu nunca imaginei que hoje eu teria o que eu tenho na Carlinha. E que ela se tornaria o exemplo de mulher de Deus que ela se tornou para mim. Porque eu até implico com ela que eu estou ali só para sugar e para aprender. Porque eu vou aprender, eu falei para ela que você é uma boa aluna. Amém. Glória a Deus. Então que a gente seja muito grata a Deus por que Ele bota na nossa vida e que Deus preserve a amizade que Ele bota na nossa vida pelo resto da vida. Ficar velhinha do lado dela, falar para ele, pastor, viu, eu tô aqui, eu falei que eu ia aprender, eu aprendi. Glória a Deus. Você. Perseverança aí, você vai perseverar. Já. Aleluia. Já. Eu vou botar teu nome de novo, ó. Ana Carla. Então, Vai ela tirar tirou do do saco É, pra deve ter separar. botado, Não, é. que ela tirou do saco. Mas não separa. Dona Antônia. Agora, será que eu vou conseguir segurar o microfone? Eu tô tremendo muito. Deixa eu falar sem microfone, gente. Porque falar de Deus é muito bom, mas não pode nada atrapalhar. Amém? Vocês me ajudem? Porque eu quero ler, mas eu não estou conseguindo. Vai separar ali, glória a Deus, aleluia. Tá me separar primeiro, né? Então, gente, deixa eu falar para vocês. Como a irmã falou, que a vida da gente é um turbilhão de problemas, de coisas, de medo, de tudo, né? A gente vive nesse turbilhão. É uma salada só. Então, a gente tem que primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Então, um versículo que sempre me acompanhou desde quando eu entrei no Evangelho. Porque foi uma palavra que me chocou muito. Todos sabem o meu problema, meu turbilhão na minha vida. Então eu recebi na igreja esse versículo, que é Isaías 41:10. Né? Que ele fala, não temos, eu estou contigo. E é verdade. O Senhor tem me sustentado
nós todos, eu acredito que vocês tenham, mas que a gente tem que ter é amor a Deus. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, com esse amor que eu tenho a Deus e tenho muita fé, aleluia, porque na minha luta eu não vou ter medo. Eu sei que Ele é comigo e com todos nós. Não temas, eu estou contigo. Então, é um versículo que sempre marcou a minha vida. E eu tento passar para as pessoas que passam, que estão passando pelos problemas que eu passei, que nós todos passamos, cada um diferente, mas nós temos que passar, porque nós viemos nesse mundo não só de vitórias, entendeu? E é até complicado, eu não gosto de falar porque eu me emociono. Mas o que eu tenho que falar é isso, não temas, porque Jesus está contigo, tenha fé. E tudo vai passar. Há dias bons, há dias maus, mas Deus está sempre conosco. Tá? Amém. Glória a Deus. Tira o papelzinho aqui. Neide. Glória a Deus. Abençoado. Separação. Abençoado. Eu vou pegar tudo. Pega tudo. Quer pegar o microfone? Não. É, porque senão não vai sair no celular, filho. Não sei, não. Vai sair, você toma. Isso. Então, assim, essa semana, Deus falou muito no meu coração, que eu fiquei muito ansiosa, aflita, eu não queria nem dormir, né? Porque eu não conseguia, conversei com a minha pastora. O retiro para mim foi uma benção, né? Um sonho de consumo que eu tinha, nunca consegui, porque eu passei, foi 10 anos aqui nessa padaria, né? E fora as outras que eu trabalhei, então não tinha tempo para Jesus. E Deus me deu essa oportunidade, botou de férias, e Deus falou muito comigo no retiro, né? Que eu era muito, assim, eu sou muito afrontada. Então, o que eu tiro por isso aí? Quando a gente é afrontada, é para a gente tomar posição com o Senhor, né? E lá eu pedi muito ao Senhor que, se fosse da vontade de Deus, Ele me deixasse naquele lugar. Mas se não fosse, Ele me tirasse. E eu voltei de férias, né? Agora dia 7, eles me mandaram embora. Deixaram o aviso pronto para mim. E eu recebi como resposta do Senhor. Fiquei feliz, né? Porque às vezes na perda a gente fica triste, mas a gente tem chamado, tem que ter posição. E eu fiquei com medo, porque a gente paga aluguel, tem as contas, tem filhos, essas coisas, mas aí eu falei assim, Senhor, é melhor a gente obedecer, né? Porque a gente passar. E gratidão, esse ano minha filha voltou para Jesus, meu genro aceitou Jesus, Richard está tocando assim, baterista do Senhor, né? Que para onde eu vou eu levo isso e é só gratidão, né? Aleluia. Tem uma pessoa também do meu lado que me ajuda, às vezes tem umas coisinhas assim que a gente eu acho que tem para amadurecer a gente, né?
porque a gente já sofreu muito, sofri muito, então ele é assim, é só Maria da minha vida, né? Só tenho a agradecer a ele. E muita força, né, meu irmão? A gente vai ter muita força, que cada dia o inimigo ele se levanta pra gente desanimar na vida, pra gente não caminhar, mas aí a gente olha lá para trás e vê a nossa família, Deus construindo, assim, cada coisa assim na nossa vida. E eu só tenho de agradecer ao Senhor por estar aqui, essa família linda, que é a família SEAD, a família. E aqui eu encontrei, assim, um abraço muito, muito mesmo, que minha família todinha está vindo aos pouquinhos, e eu creio que a minha casa servirá ao Senhor, né? Minha família toda. E eu só tenho de falar para os irmãos, continuar, buscar, os levantes vêm, mas a gente tem que buscar cada dia. E eu falei assim, Senhor, eu vou ter que te buscar, não adianta. E o Senhor é o Deus de refúgio, Ele vai me dar uma outra porta que seja para eu seguir a Ele. Se não for, Senhor, o Senhor não vai deixar. Até então eu comecei na padaria sábado, padaria não, aqui na farmácia, e eu falei, Senhor, não é de ti não. Conversei com a minha pastora Leite, vai entrar de novo pro deserto. Eu falei, é verdade, pastora. Eu só trabalhei um dia e eu falei, não. Eu sirvo um Deus vivo, Ele tem coisa melhor para mim. Entendeu? E eu ia ficar domingo agora, de 8 da manhã a 6 da noite, como que eu chegar aqui? Aí eu falei, não, vou buscar no Senhor, não quero saber não. E eu deixei na mão do Senhor e eu confio no meu Senhor. E a palavra que Ele deixou foi em Jeremias 17, que é bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano desse aqui não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso, perverso coração, mais que todas as coisas que o conhecerá. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Só tenho que agradecer a Deus. Obrigada, minhas irmãs. Chegou aqui, tá atribulada com esse frio que eu arrumei. Menina, você então eu conheço Deus, você tá atribulada porque eu vou fazer nada. Eita, glória. Pastora Ellen. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas qual era o horário que tu ia trabalhar? De 2 às 10. Todos os dias. Eu devo buscar o meu sindicato. Boa noite. Vou pegar somente a palavra fé. Porque eu sei que o Senhor tem preparado algo para cada uma aqui nessa noite. Por que da fé? Porque fé, sem a fé, é impossível agradar a Deus. Então, tudo que a gente vai fazer diante da nossa caminhada, a gente precisa ter fé. Aleluia. A gente precisa estar com a nossa fé ativada no Senhor. E muitas das vezes a gente se desanima, como a pastora falou, a gente se decepciona, a gente se frustra por muitas coisas e a gente deixa a nossa fé ficar abalada. A gente não busca o Senhor conforme a gente deve buscar. Mas nessa noite o Senhor falou comigo, lá em 1 Coríntios, versículo 2, capítulo 9, que é um versículo bem conhecido, onde diz: mas como está escrito, nem o olho viu, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Ele preparou para cada um de nós. E lá em Efésios 3:20, ele vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Ele é poderoso.
Ele é soberano. E essa noite a gente só precisa disso. Deixar para trás tudo que ficou, prosseguir para o alvo e ativar a nossa fé em Cristo Jesus. Tristeza, frustração, as nossas emoções vão sempre estar desniveladas em algum momento, porque nós somos mulheres, né? Então nós temos um acúmulo de informação para seguir na nossa rotina diária. E muitas das vezes a gente se encontra sobrecarregada. E esse peso faz com que muitas coisas aconteçam. Mas nessa noite, você vai se colocar de pé, nessa hora, que eu queria que todas ouvissem esse louvor. Porque novos planos o Senhor tem preparado, novos projetos Ele tem determinado. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Ele tem preparado para cada uma de nós nessa noite. Então você vai adorar o Senhor de todo o teu coração, porque coisas maiores virão, milagres acontecerão e vocês não imaginam o que Deus irá fazer. Mas para isso acontecer, ative a sua fé em Jesus. Amém? Então vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Conseguiu, meu gente? Nesse momento vocês se abraçam, porque é o que Deus tem preparado para cada um de vocês.
Glória a Deus, aleluia! Deus é fiel. Milagres acontecerão. Você não imagina o que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Tirei a Bia, gente. A música foi curta pra mim aí. Vamos estender, volta. Vamos ali, pastora. Vou botar de novo a música. Olha, depois desse louvor é maldade com a gente, né? A gente tem que falar aqui. Ai, meu Deus. Deus me levou a essa passagem que está em Salmos 92, versículo 1 e 2. Que ele fala, e aí eu vou contar um pouquinho do que eu passei ontem, para mostrar também o que eu creio que Deus tem para fazer. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.
Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. É bom a gente render graças ao Senhor, confiar no que Ele tem para nós, viver os dias de alegria, de conquista, de vitória. É difícil quando o dia mal chega, né? Foi falado muito aqui. E muitas vezes na nossa vida a gente tem muitos dias bons, mais do que os dias maus, né? Então a gente está muito acostumado, eu falo que a gente fica mal acostumado, né, com Deus. Porque a gente está sempre com notícias boas, com conquistas, tem uma tristeza, mas logo se levanta, nada que nos assuste muito. E assim, o que eu passei ontem pode parecer algo muito pequeno para algumas pessoas. Ah, mas isso? Fulano já viveu, fulano já passou, fulano Beltrano. Só que para mim foi tudo totalmente diferente do que eu já vivi. Eu passei tudo que eu nunca passei, notícias que eu nunca passei. Eu nunca desmaiei, na minha gravidez eu não tive nada, nunca tive sensação de desmaio, nunca tive nada dessas coisas. E aí eu vim, parece que Deus me sustentou até o Natal aqui da igreja, né? Não, tu vai ficar firminha, porque eu conto contigo. Mas na segunda-feira amanheci com um pouco de tontura na cabeça. Eu falei, gente, que isso? Eu abaixo a cabeça e sinto tontura, deito e sinto tontura. Mas eu ficava em pé, estava normal. Falei, vou seguir porque tá tudo sempre bem, eu não tenho nada. Sempre pensei nisso, eu não tenho nada. Faço o exame, tá tudo bem, faço as coisas, tá tudo bem. Segui. Na terça-feira amanheci aparentemente um pouco melhor. Só que quando foi à noite, comecei a sentir um cansaço, uma coisa, sabe? Assim que você... Aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu não tô legal, eu não tô me sentindo bem, tem alguma coisa errada. E eu já não fazia exame de sangue, ó, a última vez foi em janeiro do ano passado. Ou seja, eu era para ter feito esse ano, e eu não tinha feito ainda. Eu estava me cobrando que devia ser Deus já me alertando. Cadê teus exames de rotina, tuas coisas que você sempre se cuidou e parece que você largou? E aí eu falei assim, se eu continuar não vou no médico. Aí na quarta-feira tô eu bem, levantei normal, sentei para trabalhar, que eu trabalho em casa mesmo, né? Sentei, tô lá no computador trabalhando, fazendo meus lançamentos, vendo o processo. Daqui a pouco comecei a ver a tela balançando. Eu falei, não. Aí eu botei a mão assim e falei, Jesus, não, que isso? De novo isso? Aí eu senti que estava muito forte, levantei. Aí já começou a me dar, por isso que eu botei a preocupação, que a gente já começa a ficar angustiado. Eu tô passando mal, tô com alguma coisa séria, eu tô sozinha com meu filho. Aí peguei o telefone, mandei mensagem pra ele e falei, amor, tô com sensação de desmaio, não sei o que eu tenho que ir no médico. E ele tem saído cedo, né? Ele tem saído meio-dia, mais ou menos. Fui correndo pra cozinha, cambaleando, que eu falei, vou botar um salto, se for pressão baixa vai melhorar. Botei o salto embaixo da língua e sentei. E clamando ao Senhor, Jesus, o que eu tenho? Quero passar mal sozinha no azar. Só que a gente, o homem, né? A mensagem foi muito clara. A gente se sente estabilizado, a gente se sente fraco, a gente se sente pequeno quando mexe com a nossa saúde. E aí eu falei, meu Deus, eu que sempre fui tão segura, né, da minha saúde, sempre tão firme, nunca tenho nada, no máximo uma dor de cabeça, não tenho. Falei, eu vou no médico e que notícia que eu vou ter? O que eu tenho? Aí eu fui pro hospital, falei tudo com o doutor, falei, doutor, aí ele começou a fazer perguntas. Tem sentido o cabelo caindo um pouquinho mais? Eu falei, eu tenho reparado, assim, mais uma queda um pouquinho maior mesmo. Achei até que era por causa de oleosidade. Aí ele falou, mudança de humor? Tenho reparado uma irritabilidade. Falei pra ele, qualquer coisa me estressa, principalmente no trabalho. Se alguém eu peço um negócio, faz um negócio, eu falo, meu Deus do céu. Sabe aquela coisa de tudo errado? Meu Deus. E eu não era tanto assim, mais na TPM, né, mulheres? A gente sabe. Aí eu falei, e eu tava ali também confiante, falei, Jesus, eu confio em ti. Falei, eu sei que não é gravidez, a gente se conhece, eu não tinha nem feito o teste, eu não tinha certeza. Eu falei, a gente se conhece, a gente sabe, a gente conhece o nosso corpo. Ele também nem cogitou. Aí ele falou, tá bem agora? Eu falei, fiquei com sensação de enjoo, mal-estar, fiquei com umas coisas estranhas, acredito que por causa da queda, de pressão talvez. Aí ele me botou pra fazer o soro. E aí começou tudo que eu não vivi. Eu sou magra, né? As pessoas sempre... Eu tenho um monte de veia, gente, fácil de pegar. A menina tentou pegar a primeira veia, que era a minha melhor veia, estourou. Aí eu falei, gente, tudo que eu odeio. Aí ela foi pra outra, não vinha sangue. Eu falei, o que é isso? Jesus. Aí já comecei, Jesus, o que tá acontecendo? A cabeça da gente, aí eu já comecei a achar, eu tô com alguma coisa grave. Juro, eu já querendo chorar, angustiada, veio pro outro braço, estourou a outra veia. Gente, eu falei, meu Deus, aí eu já achei, minhas veias estão fracas, eu comecei a pensar num turbilhão de coisas. E aí a menina, chama a fulana, pede pra ela vir, porque é a terceira vez que eu furo, eu não vou furar mais ela. Aí chamou outra enfermeira veio. Aí eu já comecei a chorar. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu nunca passei por isso. Minha veia sempre foi fácil, todo mundo sempre falou, veia boa, que aperta aqui, ela já fica um gordinha. Pega, o que tá
queria ouvir alguém falar assim, você tá bem, fica tranquilo. Eu queria ouvir isso, mas quem são elas para poderem falar? Não tinha um exame na mão, não tinha nada, elas só estavam fazendo o papel delas. E ali, né, tentando me acalmar, calma, meu amor, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí a outra, agora a gente vai pegar, fica tranquilo. Botou aqui, não vinha sangue. Eu falei, 4 furadas. Eu nunca passei por mais de uma, sempre foi uma e dava certo. Na outra aqui, ela pegou, a menina só botou da glória a Deus, a outra enfermeira. Ela falou assim, meu Deus, ai, conseguiu, pegou? Graças a Deus. Ela só faltou ficar lá, eu ouvi que ela era crente também, que ela estava conversando da escola dominical com a outra enfermeira. E aí eu fiquei ali, eu falei, ai, um problema foi vencido. Vou tomar o soro com as vitaminas e vai dar tudo certo. Falei, Senhor, eu espero realmente que seja só uma anemia, Jesus, porque eu acho que eu não estou preparada para uma notícia assustadora, não. Mas eu fiquei ali clamando, pedindo muito a Deus. Aí veio o médico, né, falou, olha, Ana, seus resultados saíram. Eu falei, ai, doutor, eu fiz assim, ai, doutor, aí ele, você tá com uma coisa grave. Quando ele falou grave, pronto. Eu falei, agora eu surto de vez, né? Aí ele, não, calma, porque ele viu meu nervoso. Eu falei, doutor, eu tô assustada porque já aconteceu de tudo aqui, me furaram toda. Aí ele falou, não, é grave porque a anemia é grave, mas não é que você está com algo gravíssimo. Sua taxa está um pouquinho abaixo, você precisa, provavelmente é isso que você está tendo, queda de cabelo, irritabilidade, não. Só que eu falei assim, caramba, eu nunca tive isso, gente, eu nunca tive uma anemia, eu tive colesterol alto com 10 anos, né, e sempre me cuidei para isso. E eu falei, meu Deus, eu me descuidei. E eu comecei a ficar triste comigo, sabe? Depois que eu fui para casa, aí ele falou, você vai tomar vitamina, vai tomar um ferro, daqui a 30 dias você faz o exame, a gente precisa investigar, né? Pode ser só falta de ferro, como pode ser outros motivos. E eu já me apeguei, não é falta de ferro, e é somente falta de ferro, e eu vou tomar o ferro e eu vou vencer essa. Mas eu por um momento eu falei assim, Senhor, que presente de Natal. E a gente se entristece. Pode parecer para alguém que tem anemia, que já acompanha a vida inteira com uma anemia, que eu tenho uma amiga que tem, até que ficou grávida com anemia, e para ela já é normal isso, mas para mim isso não foi normal. Eu não aceitei isso como normal para minha vida. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu tô triste comigo, porque eu me sinto culpada por eu não ter me alimentado muito bem, essa correria de trabalhar em casa. Quando eu trabalhava fora, eu comia na rua, botava legume, botava um monte de coisa em casa. De vez em 4 horas da tarde eu tô indo almoçar. E eu falei assim, eu vou dar. E aí a gente começa a ter uma outra visão, né, de tudo. Hoje eu acordei, eu falei, não vou primeiro trabalhar. Eu fui pra cozinha, fiz as coisas, preparei a comida, deixei tudo organizado. Falei, agora eu vou sentar e vou trabalhar. Então, assim, o que eu queria mostrar é, a gente não sabe quando o dia mal vai se levantar. E às vezes o dia mal, que pra você pode ser um dia mal pequenininho, pro outro é algo muito grande, que atinge, que abala. Então, que assim, a gente saiba olhar pro próximo com o coração abençoador, olhar e poder abençoar com uma palavra de carinho. Você às vezes não sabe o que a pessoa tá. Eu tô aqui falando, mas eu poderia não falar nada. Ah, tá tudo bem, Deus tá. Mas não, a gente não sabe. Pra mim foi um dia de surpresa, um dia mal de surpresa, que eu não esperava. Tava sorrindo no domingo, dançando, curtindo, e de repente na segunda amanhece com tudo isso. Mas Deus tem um momento certo para nos mostrar tudo, Ele tem um momento certo, Ele prepara todas as etapas. E se Ele me colocou nesse dia mal, é porque eu vou vencer esse dia mal com Ele à frente. E eu confio nos propósitos dEle, eu creio que se tem algo para Ele me ensinar nesse meio, nesses dias em que a gente começa a refletir sobre tudo e ver o quanto a nossa saúde é mais importante, que a gente tem que cuidar e valorizar a nossa saúde, e que a gente começa a refletir sobre tantas coisas. E assim, tudo que vocês falaram aqui, cada coisa fui completando, sabe? Eu achei lindo demais. Falou sobre a questão do fortalecimento, né, e da busca da cura. Quantas coisas a gente vive e que completam uma a vida da outra. E que a gente possa ter essa visão de que nós somos irmãos em Cristo, de que a gente está nessa terra, e que nessa terra a gente tem aflições sim, mas que é pra gente ter bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós vamos vencer. E eu creio que os dias maus que se levantam nessa terra, que é uma terra de aflições, eles são levantados para serem derrotados. E nós somos fortalecidos. Em cada dia mau nós saímos fortalecidos e com mais fé no nosso Deus. Que você fique sempre crendo nisso, que Deus tem muito mais, que os dias bons vão vir, o sorriso, a alegria, porque esse mundo é difícil, mas a gente pode viver muita coisa boa nele também. Então que Deus fortaleça cada um de vocês e que a gente saia de todas as nossas guerras ainda mais forte e crendo ainda mais no nosso Deus, o que Ele tem para a nossa vida, nos planos dele. Amém?
vai vir mais uma, né? Também. Depois eu fiz negativo. Mulher fértil, quando passa a mão, a gente acha logo que é neném. A enfermeira olhou uma pra outra. Aí eu ia, pronto, eu só que agradeço. Iane. Glória a Deus! A palavra Todo mundo recebendo aí, gente? É, papai. Tu és fiel. Isso tá melhor que amigo oculto, hein? Viu, pastora? A irmã que queria me oculto, eu vou pegar ela. Pegar ela pelas orelhas. Na verdade, tinha que ser 3 palavras, só que não tinha a que eu queria, que era deserto, fé e confiança. E a palavra que Deus colocou no meu coração é quando Deus colocou Abraão em prova, falando que era para ele sacrificar o seu filho Isaac. Sabe, quem aqui sacrificaria o seu filho? Eu acho que ninguém sacrificaria. Mas eu acho que o mais importante, o que me chama mais atenção nessa história, é que ele não questionou a Deus. Ele não questionou a Deus, é tipo assim, um exemplo. Ah, Deus, mas o Senhor me deu o meu único filho que eu tenho com a mulher que eu amo e o Senhor vai pedir para eu sacrificar ele. Mas o que a gente tem que entender é que às vezes na nossa vida é preciso a gente passar pelo deserto. É preciso a gente, às vezes, Deus colocar a gente numa prova para entender o que Ele quer para a nossa vida. Para Ele entender o que cada um tem aqui, o que Ele quer do nosso propósito da nossa vida. Então, é muito importante a gente obedecer a Deus, porque Ele sempre nos abençoa no meio desse deserto, no meio dessa prova. E Deus abençoou Abraão, botou um cordeiro para ele sacrificar em vez do seu filho. Ele teve fé, ele confiou em Deus, que Deus ia fazer muitas coisas maiores na vida dele. Porque se ele deu um filho para ele, ele poderia dar outro. Porque se Deus é Deus de promessas, Deus cumprirá a promessa. E a gente tem que ter confiança em Deus, porque Abraão teve confiança em Deus. Ele confiou em Deus que Deus poderia fazer algo muito maior. Então, se ele confiou em Deus, é porque existe algo muito maior na vida de cada um aqui. Então, o que eu quero passar a mensagem é que Deus pode abençoar cada um infinitamente mais. E que, às vezes, a gente é colocado no deserto porque Deus permitiu. Porque foi permissão de Deus que a gente passasse por aquela prova na nossa vida. Amém. Glória a Deus. É, meu Deus. Esses jovens não surpreendem, né? Carla. Ai, a mãe. Vai não? Não, é missionária. Não, é a Carla, Ana Carla. É Ana Carla. Foi só Carla. Com K. É muita Carla. Quem é? Carla. Só Carla. Ela não quer. Ela quer Eu- tirar o outra. outro. Pode ser. Pode ser. Pastora Denise. Falei meu nome? Já falei muito. Carla, vai você. Vai, bota missionária, então. Tá bom, fala. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar as palavras que não tem, que ninguém pegou. Poxa, eu vou ficar triste. Eu posso pegar tudo? Posso, tia? Eu sou intensa, né? Então, gente, ontem o pastor, quando ele falou assim, vamos abrir em João 15. Eu falei, meu Deus, e toda vez que eu vou levar a palavra das mulheres,
no culto do pastor anterior, ele sempre fala alguma coisa que tem a ver com o que eu ia falar, né? Eu falei, meu Deus, a gente nem fala, né? Eu não conto para ele não me conta nada da palavra. A gente conversa sobre tudo, fala de Deus e tudo. Mas eu não falo da palavra que eu vou dar e nem ele da palavra que ele vai dar. A gente não tem isso. Até porque eu gosto mesmo de saber, né? Eu gosto de confirmar com Deus. E aí ele falou muita coisa. Ele falou sobre a videira. Jesus, a videira, e nós somos os ramos. Quem estava aqui ontem? Então ele falou de poda. Porque nós, como ramos, a gente precisa de poda. De alguns cortes, de algumas portas que se fecham. Porque são coisas que não são proveitosas para o reino, para a nossa caminhada. E às vezes a gente não entende isso e a gente fica frustrada. Porque a gente não quer perder nada. Quem quer perder alguma coisa? Quem quer que uma porta se feche, né, Melite? Quem quer? A gente não quer. Ela estava tão bem lá no correio, né? Estava dando horário para o culto, estava dando horário, né? E aí, na farmácia, para trabalhar de 4, né, sei lá, até as 10 da noite. E ela entendeu para quê a noite? Se a gente só tem culto à noite. Ela falou, eu não quero isso, não foi isso que eu pedi a Deus, eu estou angustiada. Eu falei, então, minha irmã, continua orando. Se ele confirmar que está angustiada, você não vai não, porque não vai lhe faltar nada. Amém? Amém? Então essa foi a nossa conversa, em nome de Jesus. Porque a gente tem que estar ligado. Tem que estar ligado no céu. Porque senão, tem coisas que vai abrir para você aqui que não é para tu entrar, que não é para tu botar o pé. Porque vai te atrapalhar. Mas vamos voltar lá. O pastor falou de poda, e aí eu lembrei de uma coisa, que às vezes o arqueiro, ele pega a flecha, nós somos a flecha. Amém? Amém. Nós somos a flecha. Mas o arqueiro, quando ele pega a flecha para lançar, porque nós somos lançadas para a obra do Senhor, o arqueiro, ele primeiro faz o quê? Ele puxa para trás. Então, primeiro ele faz a gente recuar, para depois a gente ser lançada para o alvo. Então, nesse momento, é que a gente percebe que algumas coisas foram cortadas, algumas coisas foram removidas, algumas atitudes, um jeito da gente falar, alguma coisa a gente acaba perdendo. E que a gente não venha se frustrar, porque nunca vai faltar o azeite. Nunca vai faltar o azeite. O que é o azeite, gente? É a provisão. Seja o que você estiver precisando, é o azeite. É a provisão que o Senhor vai te dar. E que por mais que você se frustre com alguma coisa que foi cortada, tirada, uma porta que foi fechada, não vai faltar o azeite, porque você é uma flecha. Você vai se superar. Deus vai fazer você se superar, porque Ele quer te tirar de um local, não é de um local, Ele quer te tirar de um nível para te colocar num outro nível que Ele está preparando. Aleluia. Às vezes você vai logo para um nível, mas às vezes Ele vai te botando nesse nível, mais um tempo Ele te bota nesse nível, e mais um tempo você vai se superando, obedecendo e agradecendo, e Ele vai te colocando em outro nível. Não estou falando altar, estou falando nível. Nível de sabedoria, nível de integridade, nível de entendimento, nível de gratidão, mesmo quando as coisas parecem estar frustradas. Amém? Amém. É isso. Glória a Deus. Nem ia falar nada, eu não sei que eu vou essa flecha. Fecha o povo. Aleluia. Quem vai ser agora? Ih, só tem 2, 3. Quem não foi ainda? Não, está faltando 4. Tá faltando Nilda, 4. Carla, Priscila e Letícia. Tem 4 mesmo. Aleluia. Priscila. Letícia! Levar uma historinha, hein? Eu fico muito nervosa. Eu vou falar, minha voz é alta. Deixa a Danilza. Ninguém tirou minha foto.
Medo e fé vai dar certo. Vou falar um pouquinho do testemunho de hoje, com uma palavra que o Senhor me deu quando eu cheguei aqui. Eu estava vindo para casar e a pessoa me mandou mensagem que teria um culto de mulheres. Eu falei, por que você não me avisou antes para eu ir preparada, levar uma roupa, né, trazer minha Bíblia, que aí a minha escolinha está toda lá. Mas quando eu sentei aqui, o Senhor falou comigo. Salmos 125, versículo que diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando o Senhor falou comigo, sabe assim, foi um despertar, foi um chamado. E eu não tinha, às vezes a gente acorda e a gente só quer ouvir, a gente não quer falar, a gente não quer ser usado, a gente quer que alguém seja usado para nós, mas o Senhor fala. Mas você se colocou disponível para mim. Eu escolhi, eu te chamei, você aceitou a minha escolha. Então é quando eu falar com você, você tem que me obedecer. Mas para ter obediência é preciso ter fé. Né? Quando a pastora Ellen começou a falar, eu recebi muito, porque desde que ela pegou a palavra eu entendi. E aí completou com louvor. E aí eu escrevi que. Um pouquinho porque eu gosto de estar preparada, mas o Senhor fala, né, que quando a gente confia nele, quando a gente atende o chamado dele e a gente confia nele, a gente obedece, porque a gente só precisa falar a primeira palavra e ele vai falar o resto. E aí, obedecer é você estar seguro de algo. Quando você confia em algo, é que você está seguro daquilo. Então, confiar em alguém é que você tem segurança na pessoa. Você acredita que ela vai fazer o melhor para você. Então, você descansa, né, no que Deus vai fazer para você. E aí, confiar em Deus não confiar no que a gente acredita. A gente tem certeza de tanta coisa e aí, de repente, a gente muda. Mas quando o Senhor lhe dá uma palavra, ele não volta atrás, ele não muda. Se ele falou, faz isso, vai por esse caminho, a gente tem que ir por esse caminho e olhar para ele. Porque a gente, aqui foi falado muito de amigo, né, de união, e quando esse amigo ele não está na mesma visão que a gente, acaba que a gente, eu acho que não é isso. Aí começa a dúvida, né? Será que foi Deus mesmo? Não, eu acho que não foi Deus. Você começa a olhar para você e falar, será que eu escuto Deus? Será que é claro isso? Será que é isso que Deus tem para mim? Porque a pessoa, muitas vezes a pessoa olha pra gente, ela vê em nós o que a gente ainda não viu. Que é difícil a gente se definir, né? A pessoa fala, se define em uma palavra. Eu, Letícia, pelo menos, é muito difícil para mim eu me definir. E o outro, ele vem e fala, você é corajosa. Eu falo, eu não sou corajosa. Eu ouvi isso hoje. Você tem força de vontade, você é corajosa, confio em você. E eu fico, gente, eu confio em você, vai lá, eu confio. Eu falo, mas como assim? Às vezes nem eu confio em mim. E aí o Senhor falou pra mim ali, né, quando a pastora falou, todo mundo, tá bom, Deus, o Senhor já me deu uma palavra, se eu tiver a oportunidade. Aí ela falou, não, mas se você não quiser falar nada, eu não preciso. Então eu não vou dizer, o Senhor você vai fazer o que eu chamei pra fazer ou aquilo que você acha que você tem que fazer? Porque fazer o que Deus quer que a gente faça é bem diferente do que a gente acha que a gente deve fazer. E aí eu falei, Senhor, meu Deus, o que eu vou falar? Aí ele só vai. E eu só tinha uma palavra, chamada, só ficou isso. Mas quando a pastora Ellen colocou fé, o Senhor falou pra mim, se você tem fé, você vai me obedecer. Porque a fé é a certeza daquilo que você não viu, você não sabe. Então, como é que você vai obedecer algo que você não sabe? Só obedece com fé. E aí, os que confiam no Senhor, né, são como um monte de Sião que não se abalam, fala sobre estabilidade, né? E é muito difícil a gente ter uma certeza, né, estar estável naquilo que a gente acha. Que achar não é ter certeza de nada, a gente acha, eu acho que é isso, mas se o Senhor falou, é assim,
não é achada. É isso. É muito claro. Quando o Senhor fala, é muito claro. Então, hoje eu acordei. Hoje eu não vou falar nada, mas o Senhor, a pastora fez me lembrar que no início desse ano, o Senhor falou para mim: você vai em lugares, você vai receber, mas você também vai dar, porque é muito bom só receber. E às vezes a gente acha que a gente tem pouco para dar, porque quem sou eu? Mas quem sou eu aos olhos? Quem está aqui, né? Quem não me conhece, quem é ela? Ela é da onde? Ela é filha de quem? Que é referência. Mas o Senhor, quando Ele fala, você vai, Ele te segura. E Ele usa pessoas para fazer, Ele usa pessoas que nem te conhecem para falar: Letícia é uma serva do Senhor. A Letícia é temente a mim, ela me obedece. Porque para obedecer, não é fácil. A gente obedece aquilo que a gente acredita. Então, eu confio em Deus. E é difícil alguém falar para mim que eu não conheço, dizer, faz isso. Mas o Senhor, que eu conheço na minha intimidade, e aí Ele fala: não, você vai lá e você vai dizer, porque você recebeu, você já podia ir embora. O pastor acabou de falar: vamos embora, mas não. O Senhor deu uma oportunidade para cada um de nós falar aquilo que Ele queria dizer. Que a gente vem, eu vou dizer isso. Escrevi um monte de coisa, porque eu fico nervosa, mas eu falei bem pouco do que eu escrevi, do que eu queria dizer. E aí eu quero encerrar a minha breve oportunidade com Romanos 8, que fala assim, no 36, diz assim: como está escrito, por amor de ti, Romanos 8, 37 diz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar o amor de Deus que está em nós, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando a gente confia em Deus e sabe que o amor, né, está em Cristo Jesus, a gente aceita o chamado, a gente crê nisso, né, tem a fé e aí a gente obedece. E é isso que eu queria compartilhar. Eu fico nervosa no início, mas depois eu falo dessa, né? É normal, o coração acelera. O coração acelera, tá? E aí? Agora. E aí, quem será que eu chamo? A Priscila. Olha, também você foi marmelada. Você é mistério. Aleluia. Gente, não repara, porque dá mó nervoso ficar aqui na frente. Vamos ver, vamos fingir que aqui é uma simples reunião, não um culto, porque o culto dá vida. Mas eu quero começar dizendo sobre essas palavras aqui mesmo, perseguição. Eu li essa semana sobre... Vamos fazer uma fofoca? Vamos falar da Samaritana. Todo mundo conhece a história da Samaritana, né? Jesus estava lá, no poço, esperando ela vir buscar água. Era uma mulher perseguida, era uma mulher improvável, era uma mulher que não dava nada. As pessoas rejeitavam, né, pelo passado dela, pela história de vida dela. As pessoas até, eu não sei a fundo a história, mas eu acredito que ela era até humilhada por tudo que ela passou. Mas, lá em João, lá mais à frente,
Essa história ela está em João 4, né, que explica aqui sobre quando ela apareceu no poço, enfim. Mas lá na frente, no 4:39, está escrito assim: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Uma vez eu ouvi de uma irmã muito querida que ela falou para mim que ela não sabia falar, ela não sabia ler direito, e muitas vezes as pessoas até discriminavam isso dela. E por conta disso, ela não cumpria o chamado, não obedecia até mesmo à voz do Senhor, porque ela se sentia menosprezada, ela se sentia diminuída. E como foi falado aqui, é o Senhor que nos escolhe, é Jesus que escolhe, Ele que conhece o nosso coração. É Ele que sabe a nossa história, é Ele que sabe se a gente vai poder vir aqui dar uma palavra ou não. E como a Letícia falou, tem lugares que a gente vai para receber, mas tem lugares que a gente vai para dar alguma coisa para aquela pessoa que está precisando. E às vezes a gente escuta coisas, pessoas ruins, que eu acredito que sejam pessoas ruins, sem Deus, e fala para essa pessoa que ela não pode, que ela não é usada, ela não pode ser usada. E uma experiência que eu tive de uma pessoa que eu não esperava, mas eu acredito que foi só um momento, acredito que tenha sido até uma aprovação para ver se eu ia permanecer. E a pessoa falou assim para mim: você está buscando demais. Você está muito assim. Toda hora você está na igreja, você está indo para seminário, você está buscando muito. E aquilo veio para mim como uma flecha, até deveria ter colocado a flecha. Veio como uma flecha e me fez duvidar. Eu escutei aquilo ali, eu recebi. E por conta dessa palavra que eu escutei, eu comecei a procrastinar. Eu comecei a deixar para lá. Não vou ler hoje, não vou no seminário tal, não vou no culto tal, porque eu estou indo demais. Eu estou indo rápido demais. Gente, isso é mentira do diabo. É a mentira do diabo para paralisar o seu chamado. Para deixar você sentada, com a cabeça baixa, só ouvindo e sendo humilhada como a mulher samaritana. Mas essa mulher, ela recebeu a palavra, ela acreditou na palavra, ela creu que Jesus era realmente o Messias que ela esperava, e ela levou a palavra de Deus para todo mundo, sem se importar se ela era humilhada, se ela era perseguida. Ela creu na palavra que ela recebeu e ela levou. Então eu quero dizer para vocês, continua no caminho do Senhor, continua buscando conhecimento, a presença de Deus, a intimidade, porque o Senhor Ele vai usar da maneira que Ele quiser e na hora que Ele quiser, porque a obra é dele. A obra não é da pastora, não é do pastor Alex, a obra é do Senhor. E tem que continuar. Então não escuta palavras contrárias. Vai, busca mesmo conhecimento, busca mesmo se apegar com Deus, tem intimidade com Ele, porque o resto Ele faz. É Ele que capacita. Você só tem que dar um passo. Você só tem que estar disponível para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A gente fala muito isso, eis-me aqui, mas quando Ele te chama, você dá para trás. Aí vem o medo. Eu morro de medo de falar em público. Eu tinha medo, porque eu fui curada lá no retiro. Eu tinha medo de falar em público. Eu tinha uma certa timidez para falar para as pessoas, eu sou mais de escrever. Mas o que o Senhor tem para a minha vida é falar para as pessoas tudo que Ele fez comigo, tudo que Ele faz, tudo que Ele vai fazer. Então que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Glória a Deus. Nilda, é tu. Eita! Tem alguma palavra que você queira? Não, pode deixar que hoje eu sei tudo que eu vou falar. Está no meu coração. Eis-me aqui, né? Eu vou falar de amor, né? Gente, vocês vão reparar que eu sou chorosa mesmo. Eu também sou. Vou falar de amor, né? O que mais? De amor. Vocês estão tão nervosos.
Não, mesmo. Aí vou deixar uma palavra para vocês, né? Que eu também passei esses dias aí também com a Bia, né? Fui no médico. Quando eu cheguei lá na médica, ela falou assim para mim: você se ama? Eu falei: me amo. Ela: você não se ama, não. Aí eu falei: mas por quê? Porque você não está se cuidando como você tem que se cuidar, né? Está muito obesa, a glicose está muito alta. Então a gente vamos se cuidar. E eu, por muito tempo, Deus estava falando comigo: tomo remédio. Mas eu não estava tomando remédio. E a minha glicose aumentou e eu estou orando a Deus para não precisar tomar insulina. Eu falei para o Senhor que eu não aceito, né? Eu não aceito. Então, como eu também ia falar também das palavras, que às vezes as pessoas falam as palavras que ferem a alma. Mas outro dia eu estava orando a Deus e eu estava falando palavra. Que a mulher falou que a mulher era adulta, né? Que ela era prostituta, ela era casada, mas eu não sei nem dizer também no versículos, mas vocês vão entender que ela saía com os homens, mas ela amava o marido dela. Um dia ela subiu a um monte e ela conversou com Deus, né? Ela pediu a Deus, entregou tudo para Deus tirar tudo aquilo dela. E Deus mostrou para ela que Ele estava com ela, né? Então eu quero dizer assim para vocês, meus irmãos, que muitas palavras já vieram. Tem pessoas que são malucas. Você é uma maluca. Eu não sou. E isso feriu muito a minha alma. Mas hoje em dia, teve um dia aí que eu ouvi essa palavra: você é uma maluca. Mas eu não recebi como eu seja uma maluca. Eu não sou uma maluca. Eu sou uma mulher de Deus. Eu sou uma filha do Senhor. Ele me ama. Ele cuida de mim. E eu estou aqui com um propósito. Para Ele me usar para cuidar de cada um de vocês. Porque eu sempre falava para Deus: Senhor, o que eu posso fazer para a obra? O que eu posso? Eu posso fazer. Eu não sei orar, eu sei, falo com Deus. Eu não sei orar bonito. Né? E eu falei para Deus assim: Senhor, me faz como Pedro. O Pedro, ele era agressivo, ele defendia Jesus, mas Jesus não precisava que ele defendesse. Ele cortou a orelha do malvo, coisa, mas Jesus não quis, não queria que ele fizesse, botou a orelhinha dele no lugar. Eu era assim, eu defendia os meus amigos brigando, em palavras. Hoje em dia não, hoje eu vou orar. E eu falei para Deus: Senhor, faz como Pedro, porque o Pedro passava, aonde ele passava, a multidão vinha, sabe para quê? Vocês não sabem, né? Sabem sim, para curar, porque a sombra dele curava. Então eu pedi para Deus: Senhor, me dá o dom do Pedro, não a sombra, mas sabe que Deus me deu? O abraço, porque abraço cura. E eu não entendia, porque as pessoas falavam: teu abraço é tão bom. Eu não entendia por quê, mas Deus me mostrou por que Ele me deu o abraço, porque eu pedi. Porque quando a gente pede, Deus dá pra gente, porque Ele nos capacita. Então eu queria falar assim para vocês que o que Deus vai entregar pra gente é lindo, né? Às vezes eu pensava que eu não era nada. O que eu estou fazendo na igreja? Eu falava: o que eu estou fazendo lá? Porque eu não sou usada. Eu era usada sim, mas às vezes eu recolhia. Deus falava comigo e eu ficava oprimida. Mas eu não estou mais oprimida. Porque eu falei com meu Deus: eu não quero, eu não aceito mais ninguém me chamar de maluca, Glória a Deus. Quem queira, arranjando confusão. Vou me defender, porque eu também não foi. Mas eu sabe o que eu fiz? Que eu falei para Deus:
Quando aquela mulher estava lá, que ela pediu para Deus, o que eu fiz? Me ajoelhei e pedi para Deus: Senhor, tira tudo que não presta. Deixa tudo que é bom no meu coração. O que não valer mais a pena, tira de mim. Mas me use cada vez mais, que eu vou estar aqui. Eu sou um ser humano cheio de defeito, mas eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, vai me capacitar cada vez mais. Né? E eu quero dizer assim que eu até pedi para a Ana Júlia botar um louvor, que um dia quando eu fui para a igreja, eu ia para a igreja com a minha filha e foi a promessa que eu fiz para Deus. Então, quando eu cheguei lá, eu falava assim: eu só vou me batizar quando Deus falar no meu coração. Aí um dia, estava todo mundo querendo se batizar, eu tinha dado o nome. Aí o pastor Jorge, que era o nosso pastor, né, que ele já está na glória, ele falou assim: alguém quer mais se batizar? Eu levantei a mão e falei que sim. Aí no dia do batismo, todo mundo estava procurando um louvor. Aí tinha um amigo que ia se batizar também. Aí falou assim: eu vi um louvor. Aí eu falei assim: eu também ia botar esse louvor. Ele: poxa, Nildinha, você já pegou o meu louvor? Aí Deus falou para mim assim: não vai ser esse louvor, é o louvor que eu vou escolher para você. Aí ele me deu um louvor, né, que é a minha pedra. Glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia. Ele me chama pelo meu amor. Glória a Deus. E ele vai chamar todos vocês. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita
anos. Acho que nem cabe aqui. Mas tá bem. Depois eu posso nomear. Vai lá. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vou ser sincera, eu não queria ser a última. Porque toda vez que tem essas... Eu gosto sempre de ser a primeira para ficar logo, sabe? Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? E vamos ser gratos ao Senhor. Eu coloquei aqui várias palavras, porque está falando superação, obediência, tristeza, amor, azeite, chamado, desânimo, fé. E peraí. Perseguição. Quero começar falando sobre que o Senhor, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Todos nós que estamos aqui estamos debaixo de propósitos. Queira um diabo ou não, a gente está debaixo de um propósito. Cada um na sua singularidade, cada um com o seu histórico de vida, cada um com a sua chamada, né? Que o Senhor tem com cada um. O Senhor, quando Ele nos escolhe, a palavra vai dizer que antes do ventre da nossa mãe, Ele já tem um plano preparado para cada um de nós. Mas só por a gente ter nascido, o inimigo ele tem raiva, ele tem bronca da gente, por isso que eu falo que não tem como colocar aqui tantas coisas. E só por a gente ter nascido, só por a gente ter levantado hoje, minhas irmãs, o inimigo já pelejou contra nós. Ele já veio com alguma cilada, com alguma palavra contrária, com alguma ação contrária contra mim e contra a tua vida. E o Senhor hoje, Ele, antes de vir para cá, o Senhor me deu uma palavra que está lá, que fala sobre Davi, quando Davi vai levar o queijo e os pães para os seus irmãos na guerra, na batalha. E todos nós travamos uma batalha, uma guerra diária, né? E até o Marcelo falou para mim assim, vem cá, tu tá lendo aí porque tu vai pregar? Eu falei, não vou pregar não. Mas Deus me parou aqui nessa hora e mandou eu ler. Por quê? Às vezes a gente na correria do dia a dia, Deus está falando com a gente o tempo todo. Mas Ele quer sinalizar algo para a gente, né? E nessa noite, quando a pastora falou que ia falar aqui, e quando ela começou falando sobre escolhida, nós somos escolhida. E só por você ser escolhida, só pelo azeite ter derramado na sua cabeça, o inimigo ele fica com fúria em você. Porque o Senhor ele não erra a cabeça. O Senhor, quando chama cada um aqui com título, sem título, o Senhor não erra a cabeça. Ainda que algumas pessoas te olhem meio atravessado, não gostem do teu jeito, não gostem da tua fala, até do teu comportamento, até da tua vestimenta. Mas o Senhor escolhe, né? Como diz a pastora muito bem, Ele que escolhe. E o Senhor me levou na palavra. Eu não enxergo, não. 1 Samuel. Nova, 43. 1 Samuel 17. Eu vou ler aqui o versículo 20. Peraí, para não se estender muito, deixa eu ver aqui. Vou ler o 20 e depois vou pular, para ser rápido. Davi, pois, no dia seguinte, os levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamaram a peleja. Lá no 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi. E disse, por que desceste aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja? Respondeu Davi. Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Meus amados, o Jessé era o pai de Davi. Ele apenas deu uma ordem. E Davi estava cumprindo em obediência o que ele tinha que fazer. Quando o Senhor me chama e te chama, é para a gente obedecer. É para a gente cumprir a ordem.